Boa noite, eu sou a Juliana Moreira do site Psico Atualizando. Estou aqui hoje com o aluno Luiz Fernando, graduado em Biologia na UFBA, atualmente estudante de Psicologia na Estácio Filho. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite. Bom? Tudo bem você? Tô bem, graças a Deus. Bom saber. Ele passou em uma vaga de estágio em uma grande empresa multinacional. Conte um pouquinho pra gente como foi essa seleção e como assim você ficou sabendo dessa vaga. Tá. Lá na empresa a gente usa, além dos sites do próprio site da empresa para poder fazer captação de vagas, o LinkedIn, que é um site uma rede social para profissionais, né? A gente tem muita ideia de que o LinkedIn é só para achar vaga. No meu caso, inicialmente surgiu com esse propósito, mas ela também é como se fosse o Facebook das empresas, né? É lá onde você não somente expõe o seu currículo, mas também onde você impõe suas ideias sobre o próprio mundo corporativo. E acabei ficando sabendo dessa vaga lá no LinkedIn. No LinkedIn tinha um espaço para você fazer o cadastro, cadastrei meu currículo lá. O pessoal, depois de alguns dias, entrou em contato comigo para fazer algumas perguntas em relação ao meu currículo, só para poder fazer uma checagem dupla, né? Aí perguntaram em relação à minha graduação, qual era meu horário, meu semestre, porque tem alguns pré-requisitos, né? Depois eu passei por uma etapa de teste de inglês, porque como é multinacional, a gente acaba tendo a necessidade de conhecer um segundo idioma, tanto para os processos da empresa, mas também na comunicação no dia a dia. Depois do teste de inglês, fui convocado para a dinâmica de grupo, e aí foram acho que 13 ou 14 pessoas na minha dinâmica. Depois da dinâmica eu fui para uma entrevista com a área, que era o pessoal com um time que eu iria trabalhar no futuro, né, porque era uma posição para recrutamento e seleção. Então eu estava fazendo entrevista com o pessoal que no futuro iriam ser meus colegas de trabalho, e depois com o próprio gerente da área. Talvez pelo critério de seleção, eles queriam fazer comparativo entre os candidatos, acabei também tendo contato com o próprio gerente. E aí depois eu sei que nessa última fase eram 2 pessoas, era eu mais uma garota, na última etapa, e no final de novembro para dezembro de 2014 foi quando fui aprovado na posição para começar em janeiro de 2015. Então já estou lá agora há 1 ano e quase 6 meses. Que bom, né? Quais são os critérios exigidos para essa seleção? Então, além do inglês, né, essa empresa ela tem algumas características próprias do processo seletivo, né? Não demanda para estágio, não demanda experiência prévia do candidato, mas sim que ele tem então algum background acadêmico. Então ele vai demandar que seja pelo menos no antepenúltimo ano da graduação. Então no caso da gente de psicologia 5º semestre, que era o meu caso quando eu vim aqui para Estácio, comecei no 5º. Tá cursando pela noite porque o estágio lá acaba consumindo a manhã inteira e parte da tarde, então para as matérias de manhã não tem como fazer parte do processo. E conhecer o Excel, ter alguma noção básica para o intermediário do programa, né? Não precisa saber coisas muito avançadas como fazer macro, aquelas tabelas ultra complexas, mas ter algum tipo de conhecimento com o programa. Esse é o básico para a primeira etapa. Certo. Qual a maior dificuldade ou desafio enfrentado para concorrer a essa vaga de estágio? Então, acho que para essa em específico, no meu caso, foi difícil dizer, porque assim, normalmente eu fico muito nervoso com todo o processo avaliativo que eu participo, mas para esse por algum motivo eu estava bem tranquilo. Obviamente foi um processo desgastante, porque fica lá em Camaçari, então lá no Polo, então foram várias viagens que eu tive que fazer para o Polo para poder participar do processo seletivo em si. Tiveram os outros concorrentes, porque logo na dinâmica eu vi que o nível da turma estava bom, tanto que eu achei que na dinâmica eu falei, pronto, eu não vou passar, mas depois que passei pela dinâmica fiquei mais tranquilo. Então assim, acho que o principal desafio é você focar no que você quer. É você ter noção para qual vaga você está se candidatando. A partir daí você vai meio que bolando uma estratégia de como você vai participar do processo seletivo. Então se você quer fazer uma seleção para uma posição hospitalar, por exemplo, você tem que construir todo o seu currículo para quando o avaliador for olhar o que está escrito ali, ele poder fazer alguma conexão com o que ele está buscando. Então, assim, é estudar o perfil da vaga que você quer. Então, você quer hospitalar, começa a olhar qual o perfil de pessoas que trabalham com psicologia hospitalar. Você quer trabalhar numa recrutamento de seleção, ver qual o perfil que as empresas que trabalham com recrutamento de seleção procuram. E a partir daí começar mesmo a fazer o marketing pessoal, começar a desenvolver o seu currículo para aquela vaga.
Então, uma coisa que eu gosto de fazer, assim, eu não tenho só um currículo. Eu tenho um currículo básico com todas as minhas informações e a partir da vaga para qual eu estou candidatando, eu vou adaptando. Então, se é uma vaga para tal perfil, eu coloco aquelas informações. Se for para outro perfil, outras informações, obviamente não mentindo, mas sim tentando vender a minha imagem através do próprio currículo. Certo. Você poderia contar um pouco pra gente quais são as atividades desenvolvidas lá de você? Pronto. Quando eu entrei no time, teve logo um baque, porque eram 3 analistas e eu como estagiário, e aí no meu primeiro dia 2 foram demitidas. Teve um corte lá de uma empresa parceira e elas eram dessa empresa parceira, então acabou que meu time foi reduzido em 50%. E aí eu acabei que assumi algumas atividades que não estavam previstas inicialmente para o meu plano de desenvolvimento lá dentro, né? Então logo no começo eu tive que fazer 2 dinâmicas de grupo, que é a parte do processo seletivo, né? E a partir daí eu fui começando a me envolver mais com o programa de estágio em si, que atualmente é o principal programa de vagas lá da companhia. Então, hoje em dia, depois de 1 ano e meio, eu toco praticamente sozinho o programa de estágio. Além disso, a gente tem a companhia está começando a se posicionar melhor no mercado. Então, começar a vender a imagem para dentro das faculdades, dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho de forma geral. Isso é uma prática que a gente chama de employer branding, que é como você vai vender a sua marca empregadora para que pessoas tenham vontade de trabalhar naquela empresa sem que você tenha que ficar buscando currículo para isso. Então, a gente tem algumas iniciativas disso também. Eu trabalho muito com contato com as universidades. Então, ter contato com as empresas júniores de UFBA, Unifax, Senai, IFBA, enfim, todas as faculdades que têm algum tipo de corpo estudantil. A gente busca entrar em contato ou eles entram em contato com a gente para formar algum tipo de parceria, seja através de workshops, seja através de palestras, qualquer tipo de contato que a gente possa oferecer algum suporte para esses grupos, né? Porque a ideia de grupos estudantis assim é motivar os estudantes a se envolverem com atividades extracurriculares. Então, nada mais justo do que, se nós buscamos estudantes do mercado de trabalho, do que dar o suporte para eles se desenvolverem de alguma forma. Então, acho que basicamente o escopo do meu trabalho é isso, além de fazer parte do processo seletivo do programa de estágio, participar de projetos de melhoria do próprio programa. Desenvolver carreira dos próprios estagiários, experiências e projetos que possam melhorar a participação deles na empresa, esse tipo de iniciativa. Certo. Quais eram as suas expectativas antes e quais são elas agora? Certo. Um dos motivos principais para eu ter começado a fazer psicologia foi o contato prévio que eu tive com o organizacional. Quando eu terminei de fazer biologia, antes de começar a fazer psicologia, eu fiz parte da ESEC, uma organização de desenvolvimento de lideranças jovens, e lá eu tive contato com essa área da psicologia. Então, foi minha porta de entrada, né, na faculdade. Então, a minha principal expectativa era, vou entrar na faculdade, na empresa, para poder ver se de fato é isso que eu quero como carreira para mim. De certa forma, funcionou. Hoje em dia, é uma das possibilidades nas quais eu me coloco como futuro psicólogo. Não me fechei somente a isso, porque conforme a gente vai vendo as matérias, a gente acaba se envolvendo e ganhando gosto por outras áreas da psicologia, né? Eu quero voltar a dar aula. A minha formação em biologia foi licenciatura, então eu dei aula durante algum tempo como professor de ensino médio, mas meu foco agora é para dar aula em ensino superior. Então, em relação a essa balizagem, né? Vou ver se isso que eu quero para mim funciona de certa forma. É uma das áreas que hoje em dia eu espelho em trabalhar como futuro psicólogo. Certo. Você consegue colocar em prática o que vem em sala de aula sendo estagiário? Sim e não. Porque sim. A gente pega muitas matérias que trabalham com personalidade, com observação do comportamento. A gente acaba desenvolvendo muita empatia com o próximo, tanto pelo perfil dos professores quanto pelo próprio perfil das disciplinas e também da turma. Então, muito dessa parte teórica não voltada para o organizacional, eu consigo aplicar lá no meu trabalho, como por exemplo na hora da entrevista, a parte de observação, a parte de você conseguir analisar pelo que a pessoa está falando, alguns pontos que você destaca para poder fazer perguntas chaves em cima do momento da entrevista.
Então, a partir desse escopo, sim, eu consigo colocar coisas da faculdade no trabalho. Não, porque muita coisa que a gente acaba vendo, principalmente em relação à organizacional, é desatualizada. Então, as práticas lá, então, por exemplo, muita coisa que eu aprendi sobre a psicologia na organização foi no estágio, não foi na sala de aula. Não fazendo uma crítica em si às matérias, os professores, porque eu sei que a disciplina ela tem que ser basal, ela tem que começar de algum ponto de partida para depois, sim, você começar a desenvolver mais conhecimento em cima dessa área. Então, a gente tem uma carga horária pequena para a disciplina desse gênero, então é meio difícil, obviamente, que ela abarque todos os aspectos da psicologia dentro da organização. Então, por esse aspecto, não aplico. Mas, no final das contas, acaba sendo um misto dos dois. É verdade. Qual conselho você daria aos colegas que estão em busca de uma vaga? Então, acho que o primeiro é começar a observar melhor o próprio currículo. Não em sentido de como eu vou escrever o currículo, obviamente também tem essa parte, mas começar a traçar um histórico das experiências que teve até agora, como isso te agregou e para onde você está mirando. Porque a gente não pode sair por aí que nem Rambo, tirando tudo quanto é lado, porque a chance de dar certo é muito menor do que se você focar em alguma área ou em algumas áreas. Então, aquilo que eu falei no começo, né? Se você está mirando uma posição em X área, começar a ver quais são as oportunidades que você pode adquirir antes e qual é a forma como você vai escrever seu currículo para chegar naquele seu objetivo. Então, cursos na internet, a gente tem muito curso gratuito. Tem alguns, obviamente, que são pagos, mas o valor tem uns são 30, 40, 50 reais, um valor um pouco mais acessível. Outros são um pouco mais caros, 200, 300 reais. Mas tem muito curso gratuito. Tem participação de palestras, simpósios. A gente acaba... eu acho que... Eu vi um pouco do site de vocês, eu vi que lá tem divulgação desse tipo de material. Eu acho fantástico, eu sempre procurei isso. Na psicologia, em faculdade, em sites, divulgação de simpósios de X tema em Salvador, e é difícil de encontrar. Se você não fosse no mural da UFBA, se você não conhecesse um psicólogo, para você conhecer esse tipo de evento era muito difícil. Então eu sempre busquei um portal que tivesse esse tipo de informação. Então quando a gente tem um local que tem essa divulgação, ficar antenado a esse tipo de página, de portal é interessante. Então, primeiro, fazendo um resumo, né? Primeiro, ver o seu currículo, revisar. E tem, mais uma vez, na internet tem dicas de como escrever um currículo, como você... Porque é muito comum de colocar assim, cargo X, fiz isso. De forma muito resumida. Sendo que é interessante para quem está... Isso já é uma minha visão como recrutador, é quando você está lendo um currículo, ver a capacidade da pessoa de se vender naquilo que ela fez. Então, eu fui, não sei, secretário de empresa X. Não coloca só isso. Coloca quais são as atividades, o que você aprendeu ali, desenvolvi contato com o cliente, tive oportunidade de lidar com X pessoas através disso, melhorei minha comunicação, coisas assim do gênero. Obviamente tomando sempre um cuidado com a linguagem, com o português que vai ser utilizado, porque ele tem que ser o mais simples e claro possível, porque quando você está fazendo uma leitura de currículo, você procura palavras-chave que são de acordo com aquela posição. Aí mais uma vez volta para aquilo que eu falei. Ver qual é a vaga para a qual você está concorrendo, para poder melhorar o seu currículo de acordo com aquela posição. Porque é isso que vai chamar o olho do recrutador. Não é ter o melhor currículo, ser a melhor pessoa, mas sim ser o perfil mais adequado para aquela vaga. Então, a gente tem muito essa visão, eu mesmo tinha muito essa visão antes de trabalhar com isso, de que somente os melhores profissionais eram contratados. Não, são os mais adequados para aquela vaga. Então tem vezes que você... eu não vou chamar um gerente sênior para uma posição de engenheiro júnior, por exemplo, porque ele não vai se adequar àquela vaga. Não é o que ele busca no momento. Eu vou procurar pessoas que têm o perfil de engenheiro júnior. Então é mais ou menos por aí. É meio que fazer esse casamento daquilo que a vaga propõe com aquilo que você apresenta, do que você vende como produto. Porque, querendo ou não, o currículo acaba sendo um produto, né? Você só conhece a pessoa mesmo nas fases posteriores. Entrevista, contato, dinâmica de grupo. No currículo é só um papel com o nome, então você tem que transformar aquilo num produto mesmo. Bem legal, né? As dicas que o Luiz Fernando deu pra gente. Luiz Fernando, em nome do site Psico Atualizando, eu quero agradecer pela sua participação. Muito obrigado e boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade.